Fala galera concurseira, professor Johnny na área. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para o seu concurso, seja qual for o concurso que você vai fazer na área educacional. Esse autor é muito cobrado, tá? Jean Piaget para não esquecer. Foi assim que eu chamei o nosso tema de hoje. E assim a gente vai trabalhar esse autor que cai muito em concurso. Gente, ele tem um alto índice de questões, seja qual for o carro que você vai tentar, né? Você que é pedagogo, você que é formado em educação física, em história, se você encontrou no seu edital Jean Piaget, ficou aquele frio na espinha, a partir de hoje você não vai ter mais esse medo. Beleza? Eu quero pedir para você que ainda não nos segue, né, no Instagram, faça isso agora. Compartilhe também, né, esse conteúdo aqui do canal do YouTube para alguém que precisa saber sobre esse assunto, que de repente vai ficar vislumbrado com esse assunto de Jean Piaget. Vocês vão perceber que não é tão difícil como muitos passam, né? Eu, na minha graduação, eu tive aula de Jean Piaget e eu passei um bom tempo sem entender de fato o que esse autor tem de importante. Então a gente vai tocar nos pontos-chave, né? A gente vai destacar palavrinhas, termos, e eu vou dar para vocês o caminho das pedras, né? Várias premonições de prova. E eu vou mostrar para vocês que os detalhes que eu estou sinalizando, como aparecem em prova. Então vai ser uma aula muito objetiva e eu espero que você goste. Vai colocando aí, né, se você está curtindo essa aula, e compartilhe com os nossos colegas aí, né, educadores também, que isso vai ser muito útil não só para você, como para as outras pessoas, né? Lembrando que quando você faz isso, né, compartilha um conteúdo de um professor, é a forma de você retribuir esse trabalho que a gente está fazendo aqui, beleza? E assim a gente chega a outras pessoas, né, graças a essa possibilidade de educação à distância que eu estou aqui, né, dentro do meu estúdio, e você na sua casa pode fazer com que a gente chegue a lugares inimagináveis, né? Então essa é a possibilidade. Vamos lá? Vamos para a aula? É o seguinte, gente. Começaremos o seguinte, falando, né, sobre Jean Piaget. Um ponto importante, para quem não nos conhece ainda nas redes sociais, aqui estão os nossos endereços, né? Tanto o Instagram, tanto o Instagram quanto o nosso canal no YouTube, esse que você está assistindo aqui agora, como o nosso site, né? No nosso site você tem vários materiais gratuitos. Eu costumo dizer para os nossos alunos, né, que o nosso site é uma biblioteca ambulante, né? E você só pega material e não precisa pagar nada. Tem lá e-books gratuitos na área de sociologia, na área de didática. Então é uma possibilidade ímpar, né? Assim, para que você possa adquirir conteúdos gratuitos, mapas mentais, e-books. Tem um e-book muito interessante de dicas de estudantes aí, né? Dicas para concurseiros, né? Desde os mais experientes, né? Desde os mais iniciantes nessa jornada aí, até os mais experientes, né? Então é um e-book que vai ajudar qualquer pessoa, com planos de estudo, com rotina. E se você ainda não conhece o meu trabalho, né? Eu sou o professor Johnny, sou o CEO aqui do Mentorizar. Eu criei esse método, né, para que eu pudesse ter uma proximidade com os meus alunos. Então, assim, a gente trabalha com videoaulas, com mapas mentais, e-books, materiais direcionados e também com construções de questões. Então, assim, o nosso grande diferencial é que os nossos alunos aprendem significativamente por meio das questões, né? A gente não só resolve questões, mas eles também constroem. Então, esse tem sido o nosso grande diferencial. E não à toa a gente tem conseguido aí os primeiros lugares no Brasil, né, em concursos muito difíceis como o concurso da aeronáutica. Esse ano aqui de 2023, né, no momento que eu estou aqui gravando essa aula aqui, né, então a gente teve aí a primeira colocada e a segunda colocada como alunas do Mentorizar. Sem contar com um portfólio gigante aí, né, com o nosso pódio gigante de alunos que foram aprovados em concursos de prefeituras, né, diversas aí. Não só aqui no Rio de Janeiro, né, de onde eu falo, como também de outros lugares. Para quem não me conhece, não conhece a minha trajetória, eu sou pedagogo de formação, eu tenho duas especializações, sendo uma delas, né, ligada à tutoria de educação à distância. Eu fiz o mestrado na PUC com a professora Vera Candor, que é uma referência no campo da didática, e agora estou fazendo doutorado em políticas educacionais no campo, né, na área de políticas educacionais, na PUC também. Então, eu tenho essa imersão aí. Eu fui aprovado em 3 processos de mestrado, então eu sei o que é essa vida de concurseiro que você está passando aí. Então, faça da sua trajetória algo que te motive, que te mantenha aí vivo e viva, né? Porque é muito difícil estudar, né? Se manter ainda motivado. Então a gente está aqui para ajudar você. A gente está aqui para pegar na sua mão e falar: vem por aqui, que pelo menos em relação a Jean Piaget você não erra mais nenhuma questão.
beleza? Então aqui são as nossas redes sociais. Eu teria um prazer imenso, a minha equipe vai te responder inicialmente, mas eu terei um prazer imenso em responder você lá no Instagram, tá? No Instagram normalmente eu estou mais ativo, quando você manda uma mensagem lá, mencionando o professor Johnny, eu já respondo, tá bom? Gente, antes de falar especificamente sobre GMPAG, a gente precisa fazer uma abordagem sobre essas três grandes teorias, né? A primeira delas é o inatismo. A ideia de que o conhecimento, né, do indivíduo ele está inato, ou seja, nasceu com ele. Então, se você não entende essa diferença aqui, você não entende onde Piaget está dentro dessas teorias, né? Então, a gente tem uma das formas de interpretar, né, de se pensar o conhecimento, é que o conhecimento era inato, ou seja, já nascia com o indivíduo. A outra forma, né, tem a ver com o ambientalismo, ou seja, com as experiências do ambiente, né, toda essa relação do ambiente, das experiências propostas, vão influenciar no aprendizado. Então, uma está de dentro para fora, tá? Então, de dentro para fora. A outra é de fora para dentro. Então, inatismo de dentro para fora, nasceu com você. Né? A ideia do inatismo é essa. Né? Já o ambientalismo, os conhecimentos, né, são ali, estão no ambiente, nas experiências, e isso serão, e eles serão incutidos ou aprendidos a partir dessa experiência com o meio, né? Com o meio ali. E já a visão que a gente tem aqui, deixa eu sair da sua frente aqui, ó. A visão que a gente tem, perceba que aqui a gente tem uma seta na direção do indivíduo e aqui o contrário, né? Das experiências em relação ao indivíduo, né? Aqui no interacionismo você tem uma seta de mão dupla. Olha que interessante. Você tem que gravar isso aqui, que isso aqui ajuda. Então, sujeito e objeto de aprendizagem é contínuo, né? Então é para um lado e para o outro, mão dupla. O organismo e o meio, então, exercem ação recíproca. E por exercerem ação recíproca, eles se modificam, né? Se interagem ali. Então, por isso o termo interacionismo. Johnny, mas a aula não é de Jean Piaget? Por que você está falando dessas três grandes teorias? Porque é aqui que o Jean Piaget se encaixa. Né? Ele não vai estar dentro do bloco, né, das pessoas que entendem o aprendizado como algo inato, ok? E nem a partir de uma experiência própria somente do ambiente. E sim pensando nessa relação entre sujeito e objeto que se modificam reciprocamente. Então, essa lógica entre organismo e meio, né, pensando nessa interação, vai ser fundamental para entender os estágios, os processos que Jean Piaget traz para a gente. Beleza? Tá gostando da aula, gente? Olha só que interessante. Muitas bancas, né, então você que não me conhecia ainda, vocês vão descobrir que eu dou sempre o detalhe da banca. Porque eu não gosto de ficar dando aula aqui que eu fico enrolando. O objetivo aqui é a gente passar aquilo que você realmente precisa para a prova. Tá bom? Com maior profundidade, você vai buscar no material e vai ver o quanto isso pode ser explorado mais. Aí você vai ter que estudar um pouco mais da teoria, até porque aqui, com pouco tempo de aula, eu não consigo explorar tudo isso. Tá? Mas uma das coisas que aparece muito é que os alunos aí costumam errar é esse contraponto entre Jean Piaget e Lev Vygotsky, né? Qual é a diferença, quais são as semelhanças? Então esse contraponto entre Jean Piaget e Vygotsky eu gosto de trazer para os meus alunos. E aí para sintetizar a vida de vocês, eu coloquei essa imagem aqui, ó. Olha aqui. Então para Piaget, o conhecimento é um processo de interação entre o sujeito, olha só que interessante, entre o sujeito e o meio físico. Ó, aqui ele está usando a palavrinha já importante para a gente aqui, a ideia de interação, que a gente já viu lá. Né? O ser humano, já para Vygotsky, o conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o meio social e cultural. Tem essa dinâmica aqui entre social e cultural. Vygotsky ele vai falar de um socioconstrutivismo. Né? Para Piaget, o ser humano, ao nascer, é um indivíduo biológico, ou seja, tem uma maturação que vai se desenvolvendo. Né? E nesse desenvolvimento do ser humano, existe sim um processo de socialização imanente, né? Intrínseco. Já para Vygotsky, o ser humano, ao nascer, é um indivíduo social. Perceba que aqui o destaque que eu quero dar é que o Vygotsky ele traz a perspectiva mais social. Tá? No desenvolvimento do ser humano, existe um processo de diferenciação social. Olha que importante é ser pensado aqui. Tá? Então, esses elementos, gente, eu gosto muito de chamar a atenção, porque esses elementos ajudam a gente a resolver uma questão na hora da prova.
Se aparecer na sua prova alguma coisa sobre potencialidade cognitiva do sujeito, né, que depende da etapa, né, da etapa ou dos estágios, a gente está falando de Piaget, tá? Então, quando a gente fala, né, dessas etapas, desses estágios, é sempre falando sobre Piaget. É óbvio que também tem o Vallon, né? O Vallon também vai falar de estágio, mas a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente. Não é o caso do Vygotsky, tá? O Vygotsky não fala sobre estágios, mas se aparecer alguma coisa na sua prova falando sobre zonas de desenvolvimento proximal ou zonas de desenvolvimento potencial, já vai com certeza no Vygotsky, tá? Marca firme aí, porque segundo o Vygotsky, o sujeito depende da qualidade da interação social. É essa interação social que vai determinar, né, a zona de desenvolvimento proximal do sujeito. Né? O quanto que ele vai aprender, né? Depende dessa qualidade da interação. Então, para ele, o fator da linguagem, da comunicação, é preponderante. Então, a gente precisa destacar esses elementos aqui já para começo de conversa. Né? Então, eu fiz um trocadilho aqui. Né? Olha que interessante. Esse trocadilho aqui, ele vai te ajudar muito na hora da prova, uma técnica mnemônica. A pia fica onde? Dentro. Então eu vou trazer a pia para dentro. Então get, trouxe para dentro. Se está dentro, eu estou fazendo um movimento de dentro para fora, tá? O processo de aprendizagem, tá? Perceba que aqui a gente não está falando de inatismo, tá? A gente está falando de um processo de construtivismo que se modifica o sujeito e meio. No entanto, a inteligência para Piaget, ela já está pronta. Por isso que ela está de dentro para fora. Então, o pensamento, a linguagem, né, tem uma relação ali de equilibração sucessiva. Então, você vai ter o processo de equilibração majorante, né, que a gente vai ver mais para frente, que é essa relação entre pensamento e linguagem a partir de movimentos, né, que vão te desencadear uma equilibração, depois um desequilíbrio, depois uma equilibração e assim sucessivamente vivendo um ciclo. Eu vou dar até exemplos sobre isso mais para frente. Nesse primeiro momento, o que você precisa entender é que em relação a Piaget e Vygotsky, você tem um movimento que é de dentro para fora. Né? Então você tem uma equilibração. Então o desenvolvimento vai te levar a alguma coisa. Tá? E já para Vygotsky, olha aqui, Vygotsky, eu tenho a ideia, deixa eu mudar até a minha cor aqui da canetinha, para você já ir se acostumando. Ó, Vygotsky é sky, céu, então de fora para dentro. Tá? Você é sky, fora, de fora para dentro. Tá? Assim você vai lembrar. Então Vygotsky, sky, de fora para dentro. Pia, de dentro para fora. Gravou assim, não tem erro. Perceba que a gente está falando aqui, né, dessas relações recíprocas, né, que existem aqui dentro do construtivismo. Lembrando que Vygotsky fala desse fator cultural, tá? Que é muito relevante. Portanto, o pensamento e linguagem são processos interdependentes. Enquanto para Piaget o pensamento e linguagem tem a ver com equilibrações sucessivas, para Vygotsky a gente está falando de processos interdependentes, se correlacionam. Você desenvolve a partir, né, da tua relação cultural, da tua relação de linguagem ali, né, de comunicação. Então isso é muito importante porque algumas teorias, principalmente no campo da mediação, vão se basear, né, elas vão se basear nessa perspectiva de Vygotsky. Tá? Muitos autores se baseiam nessa perspectiva de Vygotsky a partir dessa relação de interdependência entre pensamento e linguagem. Beleza? Coloquem aí, estão gostando da aula? Ah, uma coisa importante, esses três mosqueteiros. A gente falou do primeiro aqui, ó, Vygotsky, e falou do Piaget, que é o nosso mosqueteiro de hoje. Mas a gente não pode esquecer de Vallon, tá? O Vallon, ele traz uma perspectiva mais de afetividade, né? Traz também a ideia de estágios, mas não é o nosso objetivo aqui hoje. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu fiz uma live com a professora Sara, né, justamente sobre esses três mosqueteiros. Né? Então, assim, a gente trabalhou bastante a diferença entre esses autores. Né? Eu fazia um autor, a Sara fazia outro, né, trazendo a sua abordagem. E aí a gente também foi trazendo isso envolvendo ali as questões, né, que aparecem em concurso. Então, se você quiser, depois, tá no meu canal do YouTube, tá? No meu Instagram também tem até o link lá, uma direção, né? Você vai poder buscar. Por incrível que pareça, gente, essa foi a primeira live que eu fiz, né, no canal do Mentorizar.
Então, assim, essa é uma live que é um marco, né? Eu costumo dizer que a professora Sara fez parte da história do Mentorizar, porque a primeira live que eu fiz com uma convidada foi com a professora Sara, tá bom? Então, dê uma olhada lá, vocês vão gostar bastante, tá bom? Simbora! Vamos para as palavrinhas, né? Essas palavras são as palavras que te salvam numa hora de uma prova lá, né? Então você tem a ideia de epistemologia genética como um ponto importante, essa ideia do desenvolvimento a partir da epistemologia, daquela razão do conhecimento ali, né? A busca pelo de onde vem o conhecimento, como é o conhecimento. A teoria piagetiana vai ficar nesse sentido aí. Opa, foi demais? Foi. Deixa eu marcar com uma outra cor aqui, que eu estou querendo botar vermelho agora. Teoria piagetiana, que a gente trabalhou um pouquinho, que tem a ver com a teoria do desenvolvimento. Então ele foi um autor que foi buscar essa teoria aí, né? Ele também foi buscar, tem toda uma relação com a teoria cognitiva e a teoria construtivista, né? Toda vez que a gente pode pensar sobre isso aí, também a gente pode aparecer algo sobre interacionista, construtivista. Então, nesse sentido, pode aparecer também na sua prova, tá? O Jean Piaget, ele teve várias obras, várias. Algumas delas a gente vai até citar. Ele foi um biólogo, ele foi zoólogo, epistemólogo e psicólogo. Muita gente acha que Jean Piaget foi um educador, né? Engano de quem pensa assim, porque na verdade ele não foi um educador, né? Então esse é um grande equívoco que muita gente às vezes tem, né? Pensando que Jean Piaget foi um educador e ele não foi, tá? É muito importante destacar isso aqui, mas as suas contribuições foram fortemente usadas, né, no campo da educação. Então, e até hoje são usadas. Vocês conseguem encontrar várias escolas aí com teorias, escola piagetiana de não sei o que, não sei o que lá. Então tem muitos locais que trabalham nesse sentido, tá? Então a gente pode dizer aqui nesse primeiro momento, né, que Piaget ele teve algumas obras, né, 6 estudos de psicologia, a construção da real, né, na criança, a epistemologia. Engraçado, gente, que a história de Piaget, a gente sabe, né? Se vocês já estudaram um pouquinho aí, vocês sabem, que ele estudou a partir dos seus filhos, né? Então, ele nasceu lá em 1896, tá? Ele faleceu lá em 1980, ele era um suíço, né? Ele era a gente pode dizer que ele é um dos nomes mais influentes da educação, né? Principalmente durante a segunda metade do século XX, né? Ele passou a ser associado como um sinônimo de pedagogia. Então, ele acaba sendo associado a isso. Embora não tenha sido pedagogo, ele se dedicou um bom tempo da sua vida, né, para observar o comportamento do ser humano, como o ser humano adquire conhecimento desde o nascimento, né? Então, ele, enquanto biólogo, ele foi estudar o desenvolvimento do ser humano, né, as diferentes fases desse amadurecimento, né, moral, né, além de conceituar o que a gente vai ver mais para frente do que é assimilação e acomodação. Uma das grandes frases, né, de Piaget é o seguinte: ele falava assim: o principal objetivo da educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Essa é uma das grandes frases de Piaget. O principal objetivo da educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Então, essa é uma visão de Piaget, né? Então, ele vai, né, depois, com o passar do tempo, vai trabalhar como psicólogo experimental, né? E também como psiquiatra em uma clínica, pouca gente sabe disso, né? Então, ele se casa, né? Teve 3 filhas. As 3 filhas dele se chamavam Jaqueline, Luciene e Laurent, né? Talvez você não saiba aí, né, quem são as 3 filhas de Piaget, né? Ele ministrou aulas em diversas universidades europeias, tá? E ele fundou e dirigiu o Centro Internacional para Epistemologia Genética, né, com mais de 75 livros, centenas de trabalhos acadêmicos, né? E aí ele morreu em 1980. Ele é bem recente na história, né? Ele tinha a inteligência para ele, né, era a forma de ajudar as pessoas na ambientação do meio, né? A visão dele era essa, né? Então ele reconhece que a criança não raciocina como um adulto, mas constrói o seu próprio aprendizado, né? Então, dentro dos seus estudos ali, as concepções infantis, os espaços, a causalidade física, movimento, velocidade, ele é um estudioso que vai criar o que a gente conhece como epistemologia genética, né? Que nada mais é, quando você vê essa coisa, esse nome difícil, epistemologia genética, nada mais é, né, do que
o desenvolvimento natural da criança. É isso. Né? Então ele está querendo saber isso. O que é o desenvolvimento natural da criança? Então, basicamente, é isso. Tá bom? As suas descobertas, como eu disse, tiveram um grande impacto na. Opa, passei demais aqui. Tiveram um grande impacto na educação, né? Então a gente já sabe disso. Você provavelmente está estudando isso aqui justamente porque ele teve um grande impacto. Né? Então a gente vai trazer aqui agora, já de cara, uma grande questão que já serve para a gente poder sintetizar. Eu coloquei até no meu Instagram essa questão. Muita gente ficou, professor, você não vai dar resposta? Eu falei, vou dar a resposta na live, tá aqui. Então já coloque aí no chat o que você acha que é a resposta. Né? A gente sabe que o Piaget ele vai esclarecer que a criança não pensa como os adultos. Beleza. Mas de acordo com ele, o raciocínio vai se desenvolver de forma gradual, né? E isso vai receber um nome, né? Esse processo ali, né, que se vai se desenvolvendo, né, essa inserção aí, vai receber um nome. E aí, seria o que? Memorização e sequenciação, assimilação e acomodação, dedução e classificação, mediação semiótica ou introspecção. Se você marcou a letra A, você marcou corretamente, tá? Então, porque é exatamente isso. Opa, não, letra B, desculpa. Vou consertar aqui que eu marquei no lugar errado. Aqui, letra B, tá? Assimilação e acomodação. Esse, né, quando a gente fala de assimilação, o que é assimilação? Se refere ao conhecimento que a criança acaba de adquirir, tá? Ou seja, o seu primeiro contato com alguma coisa. Então, a criança está sempre disposta a receber alguma novidade do mundo, né? Então, quando a gente tem esse primeiro contato, a gente chama isso de assimilação. A acomodação tem a ver com como que o mundo intervém em algo, né, que a criança acaba de aprender. Né? Então, é necessário a participação. Então, a participação ela é demandada, né? Ela é necessária uma participação direta do adulto. Então, na acomodação, você tem uma participação direta, né, do adulto. Eu vou dar Johnny, eu nunca entendi isso. Todas as vezes que eu vejo isso em concurso, questões, professores falando, eu nunca entendo. Johnny, me dá um exemplo. Sim, dou um exemplo. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de assimilação e acomodação. Quando para uma criança lá, né, todos os objetos que existem na sua região ali, no seu campo visual, são um berço. Essa criança acha que tudo que para ela ali é um berço. Então, quando ela vê uma mesa, ela vê uma caneca, ela assimila tudo aquilo ali a um berço. Se para a criança existe alguma semelhança, então ela assemelhou essa caneca ao berço, a mesa ao berço, a gente está falando que teve uma assimilação. A partir dos esquemas dela, ela assimilou algo que ela já tinha como conhecimento. Só que a partir do momento em que um adulto chega para ela e fala assim, olha, esse berço aqui não é um berço, aqui é uma cadeira, esse berço aqui, que você está achando que é berço, é uma caneca. Então, esse processo é o processo de acomodação. Ou seja, teve uma intervenção do adulto, né, para que a criança pudesse assimilar. Perceberam a diferença? Então, essa é uma diferença básica. Então, assimilou, a criança assimilou sozinha, né, a partir de algo que ela tem. Quando eu tenho intervenção, eu tenho uma acomodação. Tá bom? Então, assimila sozinho, acomoda com a intervenção de um adulto. Essa já é uma sacada para você poder responder a uma questão. Tá bom? É uma questão boa. Uma outra coisa que costuma aparecer muito nos concursos é a questão dos estágios. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, olha aqui. Processo de adaptação. A gente sabe que esse processo de adaptação tem a ver com assimilação sozinho, meus esquemas ali sozinho, e acomodação com uma intervenção. Ok? Então, o processo de adaptação tem a ver com esse processo de assimilar a partir dos meus esquemas e acomodar, mudar. Né? Mudar aquilo a partir da intervenção de alguém. Ainda tem aqui alguns termos importantes sobre Piaget, como estágios cognitivos, estrutura, são termos importantes que podem aparecer na sua prova e você pode acabar errando uma questão. Lembrando que a gente vai falar dos 4 estágios, né, de Piaget: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. A gente vai destrinchar um por um. Né? Você já ouviu falar desses estágios? Coloque aqui para mim no chat. Diga aí se você já ouviu falar, se você achou algo muito difícil, se já errou muitas questões sobre Piaget. Até hoje você errava, a partir de agora você não vai errar. Simbora? Vamos para mais uma questãozinha que daqui a pouquinho a gente vai responder cada uma com os detalhes que você precisa saber.
Vamos lá. Para Jean Piaget, o processo de assimilação. Opa, o Johnny falou essa coisa de assimilação. Não é isso? O Johnny falou, eu lembro que o Johnny falou que a assimilação não dependia de nenhum adulto. Eu lembro disso. É um mecanismo automático e determinado biologicamente no qual o indivíduo é relativamente passivo. Letra B. Envolve a eliminação de esquemas anteriores do indivíduo decorrente da aquisição de novas informações. Isso é assimilação de novas? Acho que não, né? Não está com cara de ser. Isso aí seria mais a acomodação, né? Equivale ao processo de adaptação porque este implica necessariamente revisão de conceitos diante de novas situações. Isso seria assimilação? D. Está diretamente relacionado ao processo de linguagem e, consequentemente, a socialização. Isso é um pouco vigotskiano, né? Então, corresponde a uma integração de novas informações às estruturas prévias do indivíduo. Opa, peraí. A integração de novas informações, a história do berço, a partir da ideia que o berço que ele já tinha é isso aqui. É exatamente isso. Então a gente sabe que a resposta é a letra E. A ideia do berço. Ó, o que é a assimilação? A ideia é achar que a cadeira é o berço. Não é o que está escrito aqui? Corresponde a uma integração de novas informações a partir da ideia de berço que ele tinha, a partir das estruturas prévias que ele tinha. Então, com certeza aí a nossa questão, essa número 2, é a letra E. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Questãozinha para a gente esquentar aí os motores. E agora a gente vai avançar um pouquinho mais para aquilo que a gente tem de importante aqui. Vamos lá? Opa, peraí, foi demais. Vamos para o número 3 aqui. Ó. O termo Piaget para as mudanças numa estrutura cognitiva existente para incluir novas informações. Então, o termo de Piaget para as mudanças numa estrutura cognitiva existente para incluir novas informações. Então, olha aqui, mudanças numa estrutura cognitiva já existente para incluir novas informações. É a assimilação? É a identificação? É a acomodação, não é isso? A assimilação é aquilo que você já tem, né? Agora, para incluir novas, aí eu estou acomodando. Lembra da história do berço? Então, ó, a partir de agora, você sabe que isso aqui não é um berço, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma caneca. Isso é o processo de acomodação, que normalmente tem uma intervenção de um adulto. Então, número 3, com certeza, é a letra C. Beleza? Simbora. Número 4. Segundo a teoria de Jean Piaget, o crescimento cognitivo de criança se dá por o quê? Gente, essa questão foi muito fácil. Olha só. Associação e premiação, instrução e repetição. Piaget não vai falar sobre isso. Repetição e compreensão, gente. A questão, às vezes, elas são tão óbvias que a gente até se surpreende, né, quando olha uma questão sobre o Jean Piaget. Quando a gente conhece a teoria dele. A gente está falando de processo de assimilação e acomodação. Não é isso? A gente viu esse processo ali, que a assimilação e a acomodação fazem um processo de adaptação, né, em todo o conjunto. Entendendo que a assimilação é a partir dos esquemas que você já tem. E a acomodação, quando você ressignifica ali, né? Quando você, a partir daqueles esquemas, inclui uma coisa nova. Tá, não é o berço não, é uma cadeira. Tá, não é o berço não, é uma caneca. Então, se você, por assimilação, você associar algo que você já tem, é a assimilação. Quando você inclui algo, a acomodação. Beleza? Tranquilinho aí, ó. Questão 4, letra A. Questão número 5. Segundo a teoria, né, de Piaget, o processo por meio do qual o sujeito modifica, eu estou falando que ele modifica seus esquemas, estruturas cognitivas, para então poder incorporar novos objetos a esta estrutura. Gente, peraí, se eu estou por assimilação, é a partir da ideia de berço que a criança já tem. Agora, o processo em que ele incorpora novos objetos, ficou fácil, Johnny. Você acabou de falar isso. É a nossa acomodação. A maioria das pessoas, vem comigo aqui agora. A maioria das pessoas confunde assimilação com acomodação. Aí, por exemplo, linguagem, não. Equilíbrio, não. Aí fica entre essas duas aqui e acaba errando a questão, marcando a alternativa incorreta. Agora, você não pode cometer esse erro, hein? Nananina, não. Teve aqui a aula do Jean Piaget para não esquecer. Gravou essa dica do berço aí, ó, leva para a vida, tá bom? Todas as vezes que se encontrar uma questão sobre Jean Piaget, vai ficar fácil. Enquanto eu bebo uma água aqui, eu vou jogar a questão 6 para você dar uma olhada, tá?
Deixa eu fazer uma revisãozinha aqui. Talvez você tenha chegado aqui nessa live agora, está assistindo a esse vídeo nesse momento. Aproveita para curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Mas vamos revisar alguns conteúdos que são importantes e a gente já viu anteriormente. Assimilação tem a ver com o processo de interação dos dados advindos do meio nas estruturas que o indivíduo já tem. Então, é o processo que ocorre com a interação. Então, houve uma interação a partir dos esquemas, das estruturas que o indivíduo já tem, tá? A acomodação tem a ver com mudança. O nome às vezes é estranho, porque você pode associar assim, poxa, acomodação, mudança, é isso. Então você modifica alguma coisa para estar acomodando melhor, estar ajustando melhor, né? Então, esse processo em que ocorre a modificação, então olha que interessante, né? Esse processo que ocorre a modificação das estruturas do indivíduo, né, para se adaptar a novos elementos que vêm ali do meio, isso se chama acomodação. Esse conjunto de assimilação com acomodação é o que a gente chama de, presta atenção, ó, A mais A é igual a adaptação. Você vai gravar A mais A, ou seja, A de assimilação e A de acomodação. Se você quiser gravar assim, AS mais AC é igual a adaptação, aí você escolhe aí, mas é importante você entender. Então, assimilação tem a ver com a interação dos dados advindos do meio. E aí você tem também, com a acomodação que teve uma modificação, você tem, portanto, uma adaptação com o meio ambiente. E aí você teve um equilíbrio. Até que você tem um outro, né, desequilíbrio, e aí isso se transforme no que a gente vai conhecer como um processo aqui de majoração, de equilibração majorante. Então, olha aqui, o Jean Piaget tem o processo de assimilação. A assimilação não é aquela coisa de, lembra do berço? Ó, eu acho que isso aqui também é um berço. Então eu tenho um crescimento quantitativo a partir das referências, a partir dos esquemas que eu já tenho, né, anterior. Né? Os esquemas anteriores que eu tenho ali, eu vou só crescendo quantitativamente. Opa, não é isso aqui não. Então agora é o que? É isso. Né? Isso aqui não é um berço, é uma caneca, é uma cadeira. Então eu tenho um crescimento qualitativo. É o processo de acomodação. Aí você vem, vai ser desequilibrado de novo. Vai ser estimulado por algum objeto, por alguma outra experiência. Aí você vai ter uma outra equilibração majorante. Então você tem ajustamentos ativos que crescem em equilibrações e autorregulações, o que ocorre por reconstruções endógenas do indivíduo, de dentro, né? A partir daquilo que Piaget vai encontrar, né, dentro do organismo, né, dentro do indivíduo. Vai dizer que tem a ver com esse processo de equilíbrio e desequilíbrio. Né? Então são essas equilibrações majorantes que vão fazendo esse crescimento quanti e quali. Gente, isso aqui ajuda demais a responder uma questão de prova, tá? Preste muita atenção sobre isso aqui, sobre esse sujeito aí, né, que a gente está falando aí, que já já a gente vai ver qual é o termo que o Piaget usa, né, para não dar a resposta da próxima questão, tá? Então, esse processo de reconstrução endógena, muitas vezes o aluno não sabe isso na hora da prova, fica na dúvida, confunde as questões e erra a questão de bobeira, né? Porque é uma questão fácil, gente. Questão de Piaget, entender o que é assimilação e acomodação, sabe que a adaptação é esse processo que engloba esses dois anteriores e aí você resolve a questão facilmente. Gravou esses termos aqui, tira um print dessa imagem, tá? Printa lá, me marque, bote lá, @mentorizar, para eu saber que você, a partir de agora, tem Jean Piaget para não esquecer, tá bom? Eu vou ficar muito contente se você fizer isso aí agora. Coloca aí no chat, diga aí para mim se você está gostando. Você que de repente está assistindo essa aula através de uma indicação de algum professor, né? Professora Gisele, professora Sara, professor Paulo, professores que são meus parceiros, indicam sempre as nossas lives aqui do Mentorizar. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula e vai comentar lá no nosso Instagram, tá bom? Vai ser um prazer te receber lá e saber dessa tua resposta aí, dizendo se gostou ou não. Vai ser muito legal. Beleza? Vamos dar mais um passo aqui? Simbora. Questão 6. Sobre as contribuições de Jean Piaget, estou falando de Jean Piaget, para as teorias de aprendizagem, pode-se considerar, né, que sua projeção se deu como psicólogo e educador. Perceba que aqui ele está falando de sua projeção, né? Até porque ele não era um educador, mas
de tal forma que ele se projetou ali. Mas as indagações fundamentais que originaram seu paradigma estiveram prioritariamente vinculadas à compreensão de um sujeito. Né? O que ele está falando é o seguinte, ó, o que motivou Piaget? Né? Em outras palavras, ele está falando isso. O que motivou Piaget? Ele não era um educador, mas ele tinha uma questão de pesquisa. Né? Uma questão de pesquisa que ele ousou, né, investigar um sujeito. Que sujeito seria esse? Um sujeito ativo? Um sujeito epistêmico? Um sujeito psicológico? Sujeito de direitos? Sujeito composto, aí pegou pesado, né? Sujeito composto da língua portuguesa? Não, né? A gente pode tirar isso daqui já do direito. Aí talvez você ficasse assim na dúvida. Psicológico, não, porque a gente nunca viu o sujeito psicológico tal, o sujeito ativo. Mas assim, lembre-se das palavrinhas-chave que eu coloquei lá. Não tinha epistemologia genética? E a epistemologia não é essa coisa do processo de desenvolvimento? Então ele está perguntando isso, né? Que é essa projeção que o fez, né, ser tão importante para o campo da educação. Então a gente sabe com certeza a resposta é a letra B, sujeito epistêmico. Tá? Então, fácil, fácil. Vamos para a questão número 7. Tá? Então, questão 6, letra B. Ok? Questão 7 foi uma questão que eu também coloquei no meu Instagram. É aquilo que a gente tem normalmente em concurso. Né? Se cobra esse processo de equilibração, né, majorante, o processo de adaptação, de acomodação e de assimilação. Se cobra muito isso. E a ideia é também dos estágios. Aí você vai pegar a questão, vai olhar o nome de Jean Piaget, falou de estágio, ele pediu aqui, ó, o desenvolvimento formal. O desenvolvimento formal acontece a partir de que idade? Gente, essa questão é muito interessante, né? Então muitas vezes o aluno não sabe isso e você precisa decorar essas idades, essas faixas etárias aí. Embora o próprio Piaget vai dizer que isso tem uma latência, né? Tem uma lacuna ali que vai ter uma transição de uma para outra, mas a gente precisa decorar pelo menos as características dessas estruturas cognitivas relacionadas aí aos estágios, tá bom? Então, a gente sabe que com certeza, no desenvolvimento formal, tá? Segundo Piaget, a gente sabe que é a letra D que é a correta, tá? Por quê? Aqui a gente tem o nosso sensório motor. Né? De 2 a 7 ali, tá dentro dessa faixa etária, a gente tem o nosso pré-operatório. Depois a gente tem o operatório concreto. Até que você tem um nível de abstração maior, né, com o operatório formal. Tá? Então é esse aqui que está com o operatório formal, a faixa etária. Então, a partir de 11 anos, né, em diante. Tá bom? Então aí com certeza seria a letra D. Aqui tem uma explicação melhor para você, né, dessas estruturas cognitivas e dos estágios de desenvolvimento. E aí, gente, vocês estão gostando da aula? Digam para mim se vocês estão aprendendo tudo sobre Jean Piaget, não vão errar mais questões nenhuma na prova. Sensório motor de 0 a 2 anos, como eu mencionei anteriormente, né? Então, pré-operatório logo em seguida, de 2 a 7. Depois você tem o operatório concreto e depois o operatório formal. Johnny, tem como eu decorar isso aqui a partir de alguma característica? Tem, pense o seguinte. Os dois extremos, gravem assim, os dois extremos. Primeiro, sensório motor, criança pequenininha, novinha. Operatório formal é um grau de abstração maior. Opa, então beleza, tem os extremos. Aí o que fica difícil é a característica do operatório concreto e do pré-operatório. Porque às vezes tem gente que confunde o pré com o operatório concreto. Eu vou mostrar para vocês um esqueminha fácil de decorar. Vem comigo aqui agora. Ó. Sensório motor que eu falei, criancinha pequena. Inteligência é essencialmente prática, inteligência motora, a criança está tateando ali, descobrindo o berço, brincando com os joguinhos, né, com as pecinhas, então está nessa faixa etária aí, bem tranquilo de identificar. O operatório formal tem a ver com grau de abstração, não foi o que eu falei? Não precisa mais de apoio no real, está abstraindo. O pensamento ele é proposicional, tem mais idealismo, ou seja, está no grau de abstração, de raciocínio de abstração, né? Aí, Johnny, então você falou que o mais difícil é depois, né, de tudo isso aí é decorar a diferença entre o pré-operatório e o operatório concreto. Vamos seguir a lógica. Sensório motor saiu do 0 aos 2 anos, ou seja, está muito ali na prática da inteligência motora, e aí ele começa a fazer o quê? Uma aquisição da linguagem. Então, ó, esse bonequinho aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Vocês perceberam isso aí já? Os filhos de vocês,
as mães daí da nossa aula, da nossa live aí, normalmente é assim, né? A criança sai do brinquedo e começa já a usar a linguagem falando sempre que é meu, não quer emprestar, aquela coisa toda. E o Piaget ele olhou isso, né, a partir dos seus filhos, né? Então ele vai ter na aquisição inicial da linguagem e aí você tem uma característica principal do pré-operatório, a ideia do egocentrismo, o eu, meu, é tudo meu. São as manifestações do pensamento intuitivo também começam a aparecer, o raciocínio muito dominado pela percepção ainda. Beleza, então eu sei já os três piores. Então, Johnny, o que que tem de diferente em relação ao concreto? Concreto tem a ver com concreto. Se é concreto, você tem como ter a reversibilidade. Você está pensando na matemática. Pense o seguinte: números concretos, números concretos, concreto de casa, número. Não, peraí, que Johnny está falando de concreto. Não, concreto é isso mesmo. É quando ele começa a ter a noção concreta da coisa. Ele sai da ideia da percepção ali, né, do intuitivo, e começa a ter uma compreensão do número. Né? Um número para ele começa a ter um significado, né? Uma coordenação. Ele começa a entender essa coisa da reversibilidade. Tem aquela experiência lá do copo de água, né? Aqui tem mais, onde tem mais líquido, aqui ou aqui, e aí o formato é diferente. Então ele começa a fazer essa reversibilidade, né? Então é a capacidade de conservar, né, alguma coisa, a invariância, a coordenação de relações, compreensão do número, ela começa a aparecer com mais destaque nesse estágio do operatório concreto. Então grave isso aqui também, isso aqui é um ponto importante. Enquanto, né, uma característica importante do pré-operatório é o egocentrismo, para o operatório concreto a ideia de reversibilidade. Gente, preste atenção, as bancas costumam cobrar muito isso aqui. Característica de reversibilidade é o que? Pré-operatório ou operatório concreto? Operatório concreto. Característica de egocentrismo é o que? Pré-operatório ou operatório concreto? Pré-operatório. Então costumam cobrar demais. Fiquem atentos a isso aí, tá bom? Questão número 8. Está caminhando para o final da live, tá, gente? Nossa conversa aqui. A epistemologia genética, a gente já sabe disso, né? De Jean Piaget, essencialmente baseada na inteligência, na construção do conhecimento, quando uma criança está apta para resolver os cálculos matemáticos interligados e percebe que para se chegar a um determinado resultado matemático, poderá ir por vários caminhos, não tendo como um único, né, não tendo um único e acabado. Podemos inferir que a criança, então, olha que interessante. Ele vai dizer, né, que aí a criança ela tem vários caminhos, ela está começando a fazer uma abstração. É disso que ele está falando aí, não é? Então, olha lá. Ele está falando o seguinte. Aqui tem a questão com as alternativas para facilitar vocês. Tá? Então, você tem pensa antes de agir, então, diferente do estágio pré-operatório? Sim, né? Então, está correto isso aí. Ela vai pensar antes de agir. Ela não está só no intuitivo. Então, a gente sabe que a 1 ela está corretinha. Tem a capacidade de organizar o mundo de forma lógica? Sim. Olha o que falou a questão aqui, ó. Não tendo única podemos inferir que. Aí ela fala assim, ó. Quando uma criança está apta para resolver os cálculos matemáticos interligados, percebe que para se chegar a um determinado resultado, poderá ir por vários caminhos, não tendo um único e acabado. Então ela está fazendo um grau de abstração, né? Ela está fazendo esse grau de abstração. Então ela tem capacidade de organizar o mundo de forma lógica? Sim. Né? Então, ela está começando a usar a lógica. Né? Tem o pensamento intuitivo baseado na percepção. Opa, isso aqui não é do nosso operatório formal. Né? A ideia do intuitivo está lá no pré-operatório que a gente viu. Né? Então, não é o que a gente está buscando. Né? Consegue se colocar abstratamente no lugar do outro? Sim. Né? Então, o operatório formal ele começa a dar conta de suprir essa necessidade de abstrair, né? de se colocar no lugar do outro, né? de organizar o mundo de forma lógica. Então a gente já tem aí 1, 2 e 4. Parece que a nossa resposta é a letra B, ok? Vamos ver se está batendo com a quinta aí. Ó. A quinta, vamos ver o que está falando a quinta. Apresenta respostas pré-lógicas, sem o processo de reflexão exato. Opa, não, né? Isso aí não bate com o que a gente está procurando. Pré-lógicas? Não, lógicas, né? Sem o processo de reflexão, não. No operatório formal lá, né? Olha aqui, ó. No formal, olha aqui, ó. No operatório formal, você tem o pensamento proposicional, o idealismo, né? Um raciocínio
que não mais precisa do apoio no real, no tato, você consegue abstrair alguma coisa, né? Então, você está falando do operatório formal, tá bom? Então, é muito importante ficar atento a isso aqui, porque às vezes a banca gosta de pegar esses detalhezinhos e transformar isso numa pegadinha. Então, a gente sabe aqui que com certeza é a letra B a nossa resposta, tá? Pensa antes de agir, diferentemente do estágio pré-operatório, tem a capacidade de organizar o mundo de forma lógica, consegue colocar abstratamente no lugar do outro. Então a gente sabe que com certeza aí a nossa questão 8 é a letra B, B de bola. Tá bom? Tranquilinho. Vamos para mais uma questãozinha. Agora vai ficar mais intenso, porque a gente vai mandar uma questão mais rápida, né? Para Piaget, as crianças a princípio desenvolvem uma linguagem egocêntrica. Lembra que eu falei que a banca gosta de cobrar isso aqui? A banca é quadrix, ó. Não sendo capazes de perceber as coisas de um ponto de vista diferente do seu, né, o que dificulta assim a interação social. Com o passar do tempo, as crianças desenvolvem essa linguagem social. Gente, ele está falando de qual período ali? No pré-operatório. Né? Então, isso está correto? Tá. Essa é uma característica do pré-operatório. A gente viu isso aqui, ó. Olha aqui. Pré-operatório aqui, ó. Uma característica, né? Linguagem, egocentrismo, né? A manifestação do pensamento intuitivo, do raciocínio denominado pela percepção. Então fica muito fácil essa questão aqui. A gente pode dizer que com certeza ela está correta, né? Certinha, né? Uma banca que de repente faz uma questão que aparentemente pode parecer difícil para o candidato desatento, mas para você que teve aula aqui do Jean Piaget para não esquecer, você não erra mais, tá? Então certinha, simbora. Vamos para questão 10. Questão 10 é a questão dada. Tem questões, às vezes, sobre Piaget, que elas perguntam exatamente esses estágios. A gente não precisa nem ler muito aqui, ó. Viu Piaget, perguntou estágio, é só olhar o que a gente já sabe, né? Que é sensório-motor, a gente sabe que o primeiro é sensório-motor, e o último é operatório formal. Aí beleza, isso aí você já pode tentar matar a questão assim. Aí você tem o operatório, o pré-operatório, e o operatório concreto. Aí vamos ver qual a resposta que está batendo aqui. O que está mais correto é a letra C. Sensório motor, pré-operacional, né? Ou pré-operatório, operações concretas e operações formais. Então, sem dúvida, é a letra C. É fechar o olho e ser feliz, olha aí. Acabou. Acabou, gente. Acabou. Não tem por que sofrer. Gente, a gente está caminhando para o nosso finalzinho da aula. Vocês estão aqui atentos? Digam para mim aí. Então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão atentos, eu vou fazer algumas questões que são extras aqui que eu deixei preparado para vocês. Mas só que antes eu quero fazer um resumão. Né? Então um resumão daquilo que a gente falou até agora. Por quê? Muitas vezes a gente está fazendo um conteúdo, falando, e o aluno às vezes está viajando na maionese. Então quando eu boto um resumão aqui, opa, tá, é isso que ele está falando. Agora eu não viajei não, agora eu sei o que ele está falando. Então vamos embora aqui, ó. Resumão sobre Jean Piaget. Vem comigo. Para não esquecer, hein? É Jean Piaget para não esquecer. O conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o meio físico, ok? Então, conhecimento é um processo de interação entre sujeito e meio físico. Lembra que eu fiz aquele detalhezinho lá no início, assim, ó, sujeito e objeto? Né? Ação recíproca. Eu já vi em prova, concurso desse ano de 2023, para oficial pedagogo, a questão era exatamente isso. Tinha um desenho e aí colocava lá sujeito, objeto e tinha um sujeito-objeto com seta dupla assim. E a questão era essa, identificar o que era um construtivismo, a partir dessa ideia de sujeito e objeto. Então fique ligado que até isso aqui é questão de prova, tá bom? O ser humano é um indivíduo biológico. O ser humano, ao nascer, é um indivíduo biológico. Obviamente, ele é um indivíduo biológico, né? Ao nascer. Ele vai se desenvolvendo. E aí, no desenvolvimento desse ser humano, existe um processo de socialização que influencia nisso. Né? A potencialidade cognitiva do sujeito depende da etapa. Para cada etapa, você vai ter um desenvolvimento diferente, segundo Piaget. Né? Outros autores vão pensar diferente. Acreditava que a aprendizagem subordinava seu desenvolvimento. Olha só, a aprendizagem depende do desenvolvimento. Né? Então, ele está falando disso aqui. Ó. A aprendizagem depende do desenvolvimento. Então, você primeiro desenvolve para depois aprender. Aí, olha a sacada também que aqui é importante. Ó.
Vou mudar até a forma como você está vendo aqui para você lembrar disso aqui. Para Piaget, você se desenvolve para aprender, tá? Então, dependendo da sua faixa etária, você está se desenvolvendo, então você vai aprendendo, tá? O Vygotsky vai falar diferente. E tinha, acreditava que a aprendizagem subordinava seu desenvolvimento e tinha pouco impacto sobre ele, né? Com isso, ele minimizava o papel da interação social, tá? Então, essa é uma diferença gritante aí em relação a Vygotsky, que pode ser sim cobrada em prova. Aí, olha só, gente, essa questão agora vai ficar bem difícil para a gente aqui agora, tá? Então, a gente vai fazer de um modo bem mais complicado, porque ela tem uma possibilidade de você errar, já que ela tem uma alternativa, né? Ela traz para você aí uma alternativa, né? Para a gente aproveitar e resumir aquilo que a gente estava vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Podemos conceituar o desenvolvimento de acordo com Piaget como um processo de equilibração progressiva, que finaliza com as operações concretas. Opa, finaliza com as operações concretas? Finaliza com as operações formais, né? Então a gente já sabe que esse aqui é um falso, muito falso aqui. Vamos botar um E de errado, porque essa resposta depois vai aparecer ali como certo ou errado, tá? Então, vou botar um Ezinho aqui. De acordo com Piaget, só há aprendizagem quando há acomodação, ou seja, uma reestruturação da estrutura cognitiva. A gente viu isso, né? Você tem primeiro a assimilação e aí depois você tem a acomodação. Então a gente sabe que isso aqui está correta, né? Então a gente pode botar um Czinho aqui de correto, tá bom? Na perspectiva piagetiana, o desenvolvimento da linguagem é manifestado pelo desenvolvimento da função simbólica e é determinado pelo desenvolvimento da cognição, isto é, a linguagem reflete o pensamento. É exatamente isso, né? Então, o desenvolvimento da linguagem é manifestado pelo desenvolvimento da função simbólica. Então, ele vai falar disso, né? Que é determinado pelo desenvolvimento da cognição. Então, o desenvolvimento vai determinar tudo, né? E essa linguagem, ela reflete o pensamento. Então, a gente sabe que isso aqui também está correto. Então, a gente, nesse momento, a gente está tendo uma errada, uma certa e outra certa. Vamos botar aqui para a gente poder achar a resposta daqui a pouquinho, vai aparecer aí para a gente. Piaget, o principal defensor da abordagem inatista, afirma que o desenvolvimento... Opa, peraí. Piaget era inatista? Você já sabe que Piaget não era inatista. Ele era construtivista, então não preciso nem ler o resto. Já sei que essa questão aqui está incorreta. Então foi uma questão muito fácil. Se você prestar atenção, você já matou. Pelo detalhe da abordagem inatista. Não é, pô. Tá bom? Vygotsky. A gente está vendo um pouco também de Piaget, mas também em contraposição a gente vê Vygotsky, né? Vygotsky, o mais destacado entre os teóricos interacionistas, né? Então você tem aqui, né, essa afirmação, afirma que a linguagem tem função comunicativa desde os seus primórdios e que as relações entre linguagem e pensamento sofrem alterações ao longo do processo de desenvolvimento da criança. Então, ele vai dando destaque para a ideia da linguagem. Gente, nós vimos isso, né, em comparação de Piaget e Vygotsky, a gente viu essa relação de Piaget e de Vygotsky, porque para Vygotsky essa ideia da linguagem ela é muito mais, né, destacada, né, a questão da linguagem, do pensamento, né, ao longo do processo de desenvolvimento da criança. Por isso, né, que é um dos teóricos aí interacionistas, né, que vão afirmar que a linguagem tem esse fator, uma função comunicativa de mediação, que é fundamental nesse sentido. Então a gente sabe que essa aqui está corretíssima. Então a gente pode botar aqui, ó, errado, certo, certo. A gente bota mais um errado aqui, que foi aquela do Piaget inatista lá, que não é. A gente bota mais um certo, né? E aí, na perspectiva construtivista, eu saio daqui da sua frente para você ver a questão como um todo. Na perspectiva construtivista, a linguagem e o pensamento não se configuram em formas de comunicação. Oi? Peraí, é o quê? Na perspectiva construtivista, a linguagem e o pensamento não se configuram em formas de comunicação. Eles são interdependentes, né? A gente sabe disso. Então, sabe que isso daqui ela está incorreta, errada, muito errada, por sinal. Então, a gente tem a nossa resposta aqui, né, sendo errada, certo, certo, errado, certo, errado. Tá bom? Então a gente vai achar aqui a nossa resposta e com certeza a gente matou aqui, né, sendo a letra B. Olha aqui, errado, certo, certo, errado, certo, errado. Tá bom? É isso aqui que a gente tinha colocado aqui mesmo. Ó. Olha aqui, ó. Errado, certo, certo. Tem um errado aqui, ó. Aí tem um certo e um errado no final.
Então a gente sabe aqui que é a letra B. B de bola, fechou. Bom, muito bom. Vocês foram muito bem. E agora a gente vai encerrar a nossa live, a nossa conversa aqui sobre Jean Piaget. Uma aula muito objetiva, bem direta, para que você possa gravar aquilo que tem de importante, mas o mais importante não é ficar gravando, e sim entender os conceitos principais de Jean Piaget, porque assim você não vai errar em concurso nenhum, né, que você vai se deparar aí. Eu tenho certeza que com essa aula, você vai deixar aqui os comentários, eu estava vendo aí os comentários da galera, você vai gostar muito desse conteúdo, vai ter a oportunidade de exercitar mais, se aprofundar. A gente poderia colocar mais questões aqui, mas a gente foi nas raízes, né? Naquilo que as bancas costumam cobrar sobre Jean Piaget. Agora você sabe tudo de Jean Piaget e nunca mais vai errar aquela questãozinha boba que você às vezes confundia assimilação com acomodação, um estágio com outro. Então não tem por que errar. Jean Piaget para não esquecer. Até mais, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.